sou o pastor Fabrício, da igreja Aba de Videira. Videira fica no meio oeste do estado de Santa Catarina. Nós estamos lá há 15 anos. E lá eu sou o pastor da igreja, procurando ser cada vez mais discípulo de Cristo, cada vez mais próximo de Cristo. E também na minha vida secular eu trabalho como médico. Eu sou médico, sou neurocirurgião lá da cidade e disfarçado, né, como médico, mas um discípulo do Senhor, falando de Jesus, mostrando Jesus, né, através das ações, das atitudes e trazendo, né, a palavra de Deus a todos. Um dia a graça do Senhor me alcançou, a graça do Senhor me encontrou, querido. E depois que a graça me encheu, eu transbordei e eu preciso passar isso adiante. Eu preciso mostrar que Jesus te ama, Jesus te conhece, querido. Jesus conhece cada um aqui, cada um Jesus conhece e Jesus ama cada um. Assim como eu senti o amor dele, eu senti o abraço e o carinho dele, você também sentirá. Você também sente a presença de Deus, porque ele te ama e ele se preocupa contigo. Ele te guarda, ele te salva, porque ele é o nosso único Salvador. É o único que pode nos tirar desse mundo cruel que estamos, desse mundo aí com valores errados, com valores mundanos. É só ele que abre uma porta de emergência para o reino do Senhor, onde que nós não temos mais sofrimento, nós não temos mais doenças, nós temos sim a paz que excede qualquer entendimento humano. Amém? Amém, igreja? Então, para mim, coube a palavra de continuar a palavra da honra. Já foram 2 ministrações sobre honra. O que a honra nos traz? A honra atrai favor e a bênção de Deus. Quem aqui precisa da bênção de Deus? Quem aqui precisa do favor de Deus? Todos nós precisamos. E honrar nos atrai a bênção e os favores de Deus. E é isso que nós continuamos a entender essa noite. E que Deus abra o nosso entendimento para isso. No Salmo 90 fala: Senhor, ensina-me a viver meus dias. Porque nós precisamos ter ensinamento. Até que meu coração alcance sabedoria. Hoje é uma palavra de conhecimento para você. Uma palavra de entendimento, de conhecimento do reino. Você quer as bênçãos, quer atrair o favor de Deus na tua vida? Honre. Honra. Honra é uma palavra tão difícil no nosso mundo secular, no nosso mundo com os valores mundanos. Ninguém quer ter mais honra. O mundo fala: eu não preciso de ti, eu não preciso me humilhar, eu não preciso pedir perdão, porque eu não preciso, eu sigo a minha vida. Mas você verá hoje que a honra às autoridades atrai a bênção de Deus para a tua vida. Amém? Quem são então nossas autoridades? Nós devemos honrar as autoridades. Mas quem são as autoridades? A autoridade é só o pastor da igreja? É só a autoridade espiritual? Não, queridos. Não. A autoridade são todos chefes, empregadores, professores, treinadores, qualquer forma de autoridade no nosso arranjo social. Se está colocado lá, porque Deus quis que estivesse lá. E hoje nós vamos entender que nós precisamos honrar nossos chefes, nossos professores, quem está no cargo de autoridade. Honrar nossos governadores, nosso prefeito, nossos vereadores. Como cristãos, nós precisamos honrá-lo. Isso não significa que devemos aceitar tudo. É diferente. Isso nós vamos ter entendimento essa noite. Amém? Quero agradecer primeiramente ao pastor e à pastora por estar nos recebendo aqui, nos convidar para vir aqui passar um tempo grandioso na presença dessa igreja amada. Estamos aqui para mostrar e absorver também conhecimento da igreja e trazer, né, em comunhão a palavra de Deus. Obrigado, pastor e pastora Marli, que possamos crescer, né, com a presença do nosso Senhor. Então, nosso primeiro texto, quero que você abra a sua Bíblia, está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. A minha versão é a versão da Bíblia NVT. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1.
Dá um tempinho para vocês procurarem. O texto nos fala assim: os escravos devem ter todo o respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e os seus ensinamentos. Na outra versão da Almeida, fala assim: todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemada. Amém? Esse é o nosso texto base de hoje à noite. Essa palavra que Deus tem a ministrar no teu coração. O texto está falando que os chefes, empregadores, professores são dignos de toda honra. Devemos honrá-lo. Devemos honrá-los para que o nome de Deus e o ensino do Evangelho não seja envergonhado. Envergonhado. Respeitar para não envergonhar. Respeitar para não envergonhar. Como nós ensinamos o Evangelho? Como nós ensinamos? Com palavras? Nós ensinamos o Evangelho com palavras, com pregações? Só com a pregação? Ou com nossas ações? Nós ensinamos, nós mostramos o Evangelho com nossas ações, com nossas atitudes. O texto está dizendo, as suas ações, as suas escolhas podem difamar o Evangelho. É isso que o texto está dizendo. Isso acontece ou não, igreja? Acontece. Muitos falam muito do Evangelho, mas não demonstram o Evangelho nas suas ações. E isso está trazendo difamação para o Evangelho. Na Bíblia Viva fala assim: os escravos cristãos devem trabalhar arduamente para os seus senhores e respeitá-los. Que nunca se diga que os seguidores de Cristo são mal trabalhadores. E que o nome de Deus e os seus ensinamentos não sejam envergonhados por causa disso. Se nós não honrarmos nossos chefes, nossos líderes sociais, isso resultará numa sociedade de baixa estima para as coisas do reino, a ponto de tratar com desrespeito. E o que estamos vivendo hoje? O que nós estamos vivendo? A nossa sociedade tem tratado as coisas de Deus com desrespeito ou não? Muito, muito. A nossa música traz muita zombaria de Deus. O nosso entretenimento, TV, cinema, traz coisas ofensivas a Deus. Muitas vezes ateísta. As escolas estão tirando as orações e os ensinos bíblicos. No nosso sistema educacional, quem crê no criacionismo bíblico é tratado como quadrado, como careta. E até mesmo uma ameaça ao avanço do conhecimento humano. Mesmo sem a teoria da criação do homem do macaco nunca foi comprovada. Mesmo assim, o criacionismo bíblico é questionado. E por que será que a sociedade está desrespeitando tanto as coisas de Deus? Porque os valores do mundo estão tanto desrespeitando a Deus. Por maus exemplos, será? Será que tivemos muitos maus exemplos cristãos? Será que os crentes estão contribuindo para uma sociedade que não acredita mais em Deus? De acordo com essas palavras do apóstolo Paulo, nesse verso que nós lemos, é exatamente isso que ele tem falado. É exatamente isso que ele fala. Isso acontece quando deixamos de honrar as nossas autoridades. Tem a história de um trabalhador que era uma faxineira de uma empresa, em que ela estava trabalhando lá e ela parava o trabalho dela para pregar a palavra de Deus. Ela parava de trabalhar, chamava as outras faxineiras, tirava as outras do trabalho, no momento de trabalho,
para falar de Jesus, para falar de Deus. E aquilo começou a gerar no dono da empresa algo ruim. Porque ela estava ali no horário de trabalho, ela tinha que trabalhar. E ela estava afetando o andamento da empresa. Estava atrapalhando. Então, ele a chamou e a demitiu. E quando a demitiu, descobriu que tinha sido desviado daquela empresa algumas coisas. Aquela pessoa tinha desviado coisas da empresa. Imagina para esse patrão. Quando que ele vai empregar novamente um crente que deu esse exemplo? Talvez o que ela queria fazer, que era falar de Deus, trouxe desrespeito a Deus. Aquilo que ela queria falar, que era pregar, ministrar a palavra de Deus, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, criou descrédito a Deus. Foi pior. Quem está entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? Houve descrédito. A palavra de Deus foi difamada pelaquela atitude daquela funcionária. Ela deixou uma má reputação. Entendem que nossas atitudes falam muito mais que palavras? As nossas ações falam muito mais que palavras. E nós como crentes temos que entender isso. No livro, eu quero que você abra sua Bíblia também, de Tito, capítulo 2, verso 9 e 10. Livro de Tito, capítulo 2, 9 e 10. Olha o que fala, olha o que nos traz essa mensagem da Bíblia. Quanto aos escravos, devem sempre obedecer ao seu Senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Presta atenção, não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim tornarão atraente, em todos os sentidos, o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Na versão Viva fala assim: exorte os escravos a que obedeçam aos seus senhores e façam o melhor possível para deixá-los satisfeito. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se dignos de inteira confiança. Desta maneira, levarão as pessoas a desejarem crer. Pelas suas ações, querido, você vai levar as pessoas a desejarem crer no nosso Senhor. Pelas tuas ações. E o que aquela mulher fez? Exatamente o oposto. Exatamente o oposto. O que ela estava tentando fazer trouxe descrédito para o Evangelho. Uma má reputação. Eu gosto de uma frase que fala assim: pregue o Evangelho. Se precisar, use palavras. Se precisar, use palavras. Pregar o Evangelho vai muito além de falar. Viva o Evangelho o tempo todo. E, se necessário, pregue. Fala muito. Fala muito. Talvez você tenha convidado pessoas para vir na igreja e elas não vêm. Porque elas não estão desejando. No momento que elas verem Cristo em você, que elas verem o teu amor, verem as tuas escolhas, as tuas atitudes, elas vão querer isso para a vida delas. Elas vão desejar aquilo que você tem, que é Cristo. E elas vão vir atrás. Elas vão vir atrás. Essa pessoa que eu falei não valorizou o seu chefe. E Deus nos diz exatamente o contrário. Nos diz para valorizar, não responder, sermos dignos de confiança. Sermos dignos de confiança. Imagina o quão difícil vai ser falar de Jesus para esse chefe. Esse chefe vai dizer: não, mas essa que se diz nascida de novo, trabalhou lá na minha empresa, me roubou e ficava atrapalhando o andamento da minha empresa. O quão difícil vai ser falar de crente para essa pessoa. Por sua falta de honra, ela levou a um mau exemplo, uma má escolha. Mas ao mesmo tempo, há
patrões que enxergam a evidência do cristianismo nos seus funcionários. Não porque pregam, não porque pregam, mas pelo caráter. O caráter numa situação difícil, pela confiança, pela sua ética no trabalho. Eles trabalham mais do que qualquer outro. São mais honestos e confiáveis. Nunca reclamam e nunca respondem. Esse sim, está deixando uma boa impressão. E o que faz esses crentes trabalharem diferente daquela mulher? O que faz esses crentes trabalharem diferente daquele relato que eu fiz? Alguém imagina? Por que esses crentes são diferentes? Uma resposta. Esses crentes têm temor. Temor a Deus. E a gente precisa entender o temor. Essa palavra temor, o que significa? Temor não é medo, queridos. Temor não é medo que Deus vai fazer alguma coisa má com a gente, que vai acontecer algo com a gente. Não. Temor é você não querer que o outro sofra, portanto você amar ele. Você ama tanto a Deus, ama tanto a Deus, que você não quer ver ele triste, que não quer ver ele desonrado. Você ama tanto amor, tem tanto amor por Deus, que você não quer ver ele triste. Temor a Deus, é isso que precisamos. É o que faz a diferença, o temor na nossa vida. Quando eu era jovem, ainda sou jovem, né? Eu fui para a faculdade de medicina e meus colegas de faculdade, muitos usavam drogas. Usavam cocaína, maconha, do meu lado. Mas nem por isso eu usava. Porque eu tinha temor aos meus pais. Meus pais eram, meu pai era mecânico, minha mãe uma artesã. Estavam me mantendo lá com muita dificuldade. E por temor a eles, porque eu sabia o sofrimento que eles estavam passando para me manter lá na faculdade. Eu não queria ver eles tristes. Eu não queria desiludir. Eu não queria magoar eles. E por tanto amar, eu não me envolvia naquilo. Isso é temor. É amor. De tanto amar, você não desonra. Isso é temor, querido. Entra no coração a palavra temor hoje. Agora, devemos aceitar tudo do que vem, nossos líderes, das autoridades? Não. Não é isso que eu estou falando. Nós devemos honrar. Honrar não é aceitar tudo. Em 2 Timóteo capítulo 2, se você puder abrir sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 2, no verso 25. 2 Timóteo capítulo 2, verso 25 diz assim: instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim conheça a verdade. Amém? Pegaram a visão? Instrua com mansidão. Se você não aceita aquilo, se o teu chefe tem sido ríspido, se o teu chefe tem sido muito grosseiro contigo, o texto fala: ensine, fale com mansidão aqueles que se opõem a ti, na esperança de que Deus vai levar ele ao arrependimento, e assim ele conheça a verdade. Paulo nos diz que aqueles que não concordam com nós, aqueles que se opõem, devemos sim corrigir com mansidão, com humildade, com gentileza, sem ofender ninguém, mas com gentileza tentar comunicar a verdade do reino de Deus. Porque vai ser muito mais fácil eles ouvirem a respeito, se você considerar com gentileza. Como nós honramos nossas autoridades sociais? Como nós honramos as autoridades?
Honrar significa o quê? Valorizar, tratar como precioso, como algo valoroso, submetendo-se às autoridades, contanto que não contradiga a Bíblia, contanto que não contradiga a palavra de Deus. Ao invés de lutarmos pelos nossos direitos, de brigarmos pelos nossos direitos, vamos desejar os desejos dos empregadores, dos chefes. Vamos buscar fazê-los vencer na vida. E dessa forma, sermos reconhecidos. E dessa forma, sermos pagos por isso. Alguns só honram quando são bem pagos. Alguns só honram quando são valorizados ou bem tratados. Não é isso que o texto está falando. O texto está dizendo que você deve honrar a todos. A todos. A Bíblia diz, você está pronto para viver assim? Você está pronto para suas atitudes serem assim? Honrar. Honrar. O mundo cada vez tem tirado mais essa palavra dos nossos dias a dia. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que nós devemos honrar para recebermos favor de Deus, para recebermos bênçãos de Deus. E quero que você abra sua Bíblia de novo em Efésios, capítulo 6. Capítulo 6, versículos 5 e 8. Efésios 6, 5 e 8. Aqui o texto nos diz: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos, com respeito e temor. Sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Ouviram isso? Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não aos homens. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizemos, quer sejamos escravos, quer sejamos livres. Na Bíblia, a mensagem, é uma tradução que eu gosto bastante desse texto, fala assim: empregados, obedeçam a seus patrões e tenham respeito por eles. Eles são senhores de vocês aqui na terra. Mas a obediência, no final das contas, é ao verdadeiro Senhor, Cristo. Não trabalhem por obrigação, mas trabalhem de coração, como servos de Cristo, fazendo o que Deus quer. Olha o que diz o texto: trabalhem com um sorriso no rosto. Trabalhem com um sorriso no rosto, tendo sempre em mente que não importa de quem venham as ordens, pois vocês estão servindo a Deus. O bom trabalho resulta em boa reputação da parte do Senhor. Sejam vocês escravos ou livres. Quem entendeu essa visão? Quem entendeu a passagem? Devemos trabalhar como servindo a Deus, honrando nossos chefes, honrando nossos empregadores, nosso professor, autoridades. Nós estaremos servindo a Deus, nós estaremos servindo a Cristo. É isso que está nos dizendo. Substitua chefe por Jesus, agrade a Jesus. Trabalhem com entusiasmo, como se trabalhassem para o Senhor. Se colocarmos isso no coração, passaremos de escravos para servos. Servos. Talvez a gente questione, mas o texto está falando em escravos. Qual que é a diferença de escravo e servo? Escravo faz o mínimo, o servo faz o máximo potencial. O escravo está sempre à porta, na hora que o relógio bate 18 horas. Não fica um minuto a mais. O servo não, ele faz o máximo potencial. O servo, ele está sempre a mais. O escravo se toma,
O servo dá. O escravo tem que fazer. O servo precisa fazer. O servo procura oportunidades, ao invés de esperar por ordens. Prevê a necessidade. Atende às necessidades, sem que tenha que ser pedido. Que possamos ser servos. No nosso local de trabalho, nossas escolas, aonde que nós estivermos. Vamos ser servos. Eu, uma certa vez, antes de entrar na medicina, meu pai tinha uma mecânica, ele é mecânico, tinha uma lavação, e à tarde eu ficava lá lavando o carro com ele. E lá um neurocirurgião deixava o carro para lavar lá. E eu via ele, eu quero isso. Eu quero para mim também, eu quero ser médico. E aí um dia ele me convidou, vamos lá ver uma cirurgia comigo então. Aí eu fui. Aí quando ele botou a furadeira na cabeça, eu disse, é isso que eu quero fazer. É isso que eu vou fazer. Mas como? Eu era um lavador de carro naquele momento. Como? Eu fui acabei o segundo grau, fui fazer vestibular, não passei no primeiro, era muita gente querendo. Aí eu fui trabalhar numa empresa, num curtume lá em Novo Hamburgo, curtume de couro. Eu era office boy, virei office boy. Meu pai disse que eu gastava uma sola de sapato por mês, de tanto que eu caminhava. E tinha uma chefe que me tratava muito mal. Uma chefe que era muito difícil. Mas nem por isso eu nunca briguei, nunca desonrei ela. Um dia ela virou para mim e disse, tu nunca vai ser médico. Tu nunca vai ser ninguém. E aquilo não entrou no coração. Porque eu sabia que aquilo não definia quem eu sou. Quem define quem eu sou é Cristo. Quem define quem você é Cristo, querido. Não deixa ninguém te dar definição. É Ele que diz quem você pode, o que você não pode. É Cristo Jesus. E eu fui para a faculdade, consegui passar no vestibular, entrei na faculdade, e aí meu pai não tinha dinheiro para pagar. Passei no vestibular, aquela comemoração, meu pai disse, não, mas não vai poder fazer, a gente não tem dinheiro para pagar a faculdade. Daí minha mãe, não, vamos dar um jeito. Pagou a matrícula. Cursei o primeiro semestre inteiro. Meu pai só tinha dinheiro para me dar, para mim morar em Caxias, porque eu dividi o apartamento com 5 homens lá, com 5 colegas da faculdade. E acabou o semestre, cheguei para fazer a rematrícula para o segundo semestre. O tesoureiro falou, não tem como. Você não pagou nenhuma mensalidade desse semestre? Tem que pagar primeiro. Aí eu fiquei triste. Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá para a sala do reitor. Fui para a sala do reitor às 7h30 da manhã, querido. Sentei lá, falei com a secretária, eu quero falar com o reitor. Aí ela, o que tu quer? Eu quero falar com ele, que eu quero continuar a faculdade, mas não tem como pagar. E disse, ixi, não vai conseguir falar com ele. Não, mas eu vou esperar. Sentei. 7h30 da manhã. Chegou 11 horas, chegou meio-dia, ele saiu, ele voltou. Ele foi me atender às 4 da tarde. Às 4 da tarde. Aí eu acho que ele viu que eu não ia embora, né? Aí ele me chamou. Aí ele disse, o que tu quer? Eu quero fazer a faculdade, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Eu estou gostando, minhas notas são boas. Então tu vai fazer o seguinte. Esse semestre, tu vai pagar, no próximo semestre, esse que ficou para trás. No final do ano a gente conversa, beleza? Beleza. Liberou uma rematrícula. Consegui entrar no segundo semestre. Chegou no final do ano, das 6 que eu tinha que pagar, eu paguei 3. E tinha todo o outro segundo semestre para pagar ainda. O que eu fiz? Fui lá falar com o reitor. Mas querido, você tem bênçãos de Deus. Você atrai o favor de Deus. Quando você honra. E aí cheguei no final do ano, reitor, estou aqui de novo.
faz alguma coisa por mim. Mas eu já estava conhecido na universidade, minhas notas eram boas, eu tinha um contato com professores, eu estava no diretório acadêmico, eu fui presidente do diretório acadêmico depois. E ele chegou, então tá, eu vou te dar um crédito educativo, querido. Aí tu vai pagar só 10 ou 20% da mensalidade, agora, e no final, depois de formado, tu paga tudo, beleza? Mas, tudo que eu queria. Consegui terminar toda a faculdade, me formar, porque uma pessoa, Deus trabalhou na vida de uma pessoa, para o meu favor. A ação de Deus, muitas vezes, não é no momento que você quer, querido. Não é no momento que você quer. Agora, se o teu patrão está te maltratando, se o teu chefe é ríspido contigo, o que você vai fazer? Você tem que honrá-lo. O texto que nós lemos diz que você tem que honrar ele. O que você vai fazer? O crente, ele tem que agir e não reagir. Agir, o que é isso? Atacar o mal com o bem. Abra seu texto no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 21. Romanos 12, versículo 21. O texto fala assim, esperar mais um pouquinho, tem uns procurando. Capítulo 12, versículo 21. E esse assim, se você tiver uma caneta, grifa, para você não esquecer. O texto fala assim, não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal, praticando o bem. É assim que você tem que agir. Vencer o mal, praticando o bem. Você chega para o seu chefe que está te tratando mal e fala, Senhor, eu sei que tem mais serviço para fazer, hoje eu vou ficar um pouco mais. O senhor não precisa me pagar. Amanhã eu vou chegar mais cedo, tá? O senhor não precisa me pagar. Tente e veja como é que o seu chefe vai reagir. Veja o que acontece. Se você lidar com os seus conflitos dessa maneira, você vai ganhar favor de Deus. Favor de Deus. E depois do favor de Deus, você ganhará favor dos homens. Pode ser que você não creia nisso que eu falei. Pode ser que não ache que isso é verdade. Mas eu quero que você abra no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4. Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4. Aqui fala, não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda aos redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Diante de Deus e das pessoas. Na versão viva, fala assim, nunca deixe de ser uma pessoa sincera e bondosa. Faça disso uma regra de vida. Grave isso no teu coração. Assim você será respeitado pelos homens. E Deus lhe mostrará o seu grande amor. Agora, se você não encontra favor aos olhos do teu patrão, mesmo fazendo isso, você não encontra favor ou mudança de comportamento no teu chefe, Deus vai abrir uma porta em outro lugar, querido. Vai te dar um outro serviço muito melhor, onde sim você vai encontrar favor de homens, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Quando você é maltratado por alguém que está em autoridade, como você responde? Você responde agindo. Agindo. Mas como agindo? Entregando o caso a Deus. Não fazendo vingança por conta própria. Não caluniando, não se defendendo. O que nós vemos no mundo hoje? Textão no Facebook. Ah, meu chefe falou mal, aquela pessoa me falou mal. Textão no Facebook. Lá na igreja, quando eu vejo algum dos nossos membros fazer isso, eu reprimo.
eu repreendo. Eu disse, não é dessa forma, querido. Não é dessa forma. Entregue o caso a Deus. Entregue o caso a Deus. Tem uma história de um executivo júnior que ele estava prestes a ter uma promoção para ser vice-presidente da empresa. E naquele momento que ele estava postos a ter essa promoção, colocaram uma outra pessoa no lugar. E ele achou que foi por racismo, porque ele era negro. Ele procurou o pastor da igreja, dizendo, eu tenho como provar isso. Eu tenho como provar. O que eu faço? O que eu faço? Eu entro com uma ação contra a empresa? O pastor falou, não. Ele recebeu uma mensagem de não se defender. Não se defender. E ele ficou confuso. Não entendeu o que fazer. Aí o pastor virou para ele e falou assim, você quer fazer as coisas do teu jeito ou do jeito de Deus? Você quer favor de homens ou quer favor de Deus? Qual você quer? Ele disse, do jeito de Deus. Por isso que eu vim aqui falar contigo. Eles oraram e entregaram o caso a Deus. Deus promete que você terá o favor de Deus e dos homens quando guarda misericórdia e verdade. Foi isso que nós lemos nesse texto. Quando você honra, Deus te dará favor. Deus prometeu que vai defender o seu caso, se você entregar esse caso a Ele. Sabe o que ele fez? No outro dia ele chegou na empresa, foi lá na sala desse homem que recebeu a promoção dele, que era para ele, e disse, eu estou aqui. Eu quero ser o primeiro a te cumprimentar. Eu quero ser o primeiro a te cumprimentar pelo esse novo cargo. E eu estou aqui disposto a continuar meu trabalho, a continuar dando o meu máximo pela empresa. Eu quero continuar dando o meu máximo. Eu quero continuar sendo o melhor aqui dentro. E aí, sabe o que aconteceu? Nada. Passou uma semana, não aconteceu nada. Passou um mês, não mudou nada. Nas próximas semanas, nada aconteceu. Quantos entendem que quando você entrega a Deus, não vai ser na tua hora, quando você quer que você vai receber? Muitas vezes não é na hora que queremos que Deus trabalhe. E por várias semanas, vários meses, aquele homem deu o seu 100%, trabalhou duro. Até que um dia, recebeu uma ligação de uma outra empresa, pedindo uma reunião com ele, uma conversa, oferecendo um novo cargo. Diz, não, mas aqui está tudo bem, na minha empresa está bom, está tranquilo, eu vou continuar aqui. Nos deu uma chance, um almoço para a gente conversar. Bom, ele foi nesse almoço, e aqueles executivos falaram, não, a gente te quer na nossa empresa. Diz, não, mas está tudo bem na minha empresa, eu quero continuar lá. Não, mas insistiram. Vai para casa, conversa com a tua esposa e nos faça uma proposta de salário. Ele foi para casa, orou com a esposa e pensou, bom, eu vou fazer uma proposta assim que para não aceitar. Vou pedir 3 vezes mais do que eu ganho. Aí ele foi para a reunião e chegando na reunião, aqueles executivos sentaram para conversar. E eles então, conversou com a mulher? Sim. Mas a gente não quer ouvir a tua proposta. Eu quero que tu ouça a nossa proposta primeiro. E eles ofereceram 5 vezes mais do que ele ganhava. 5 vezes mais. Quando Deus faz, quando Deus entrega, é muito melhor do que você pensa. Muito melhor do que você pensa que vai ser. Se ele ficasse naquele processo judicial que ele estava pensando em realizar, ele provavelmente ia ser demitido, ia ficar sem emprego, ia ficar aguardando, no tempo do homem, uma solução. Mas no tempo de Deus, Deus retribuiu muito mais do que ele imaginava. Aí ele foi para casa, orou com a esposa, e Deus falou, filho, eu estou te honrando. Você me honrou, e eu estou retribuindo na tua vida. Eu estou te promovendo.
eu estou retribuindo com favores de homens na tua vida. Por ele ter honrado, querido. Por não ter caluniado, não ter brigado, não ter feito o que naturalmente a carne humana quer fazer. Ele recebeu muito mais do que esperava. Então, se o teu chefe não te retribui, se o teu chefe é ríspido com você, retribua com amor, com o bem. Se ele não observar isso, outro vai observar. E outro vai abrir uma porta para você, muito melhor, sem você precisar fazer nada. O favor de Deus, é isso que a gente quer. A gente precisa desse favor. Deus promete que vai defender o nosso caso, desde que a gente entregue o caso a Ele. Desde que a gente entregue, e não queira ficar segurando. Eu entrego, mas eu vou ficar, que eu quero ficar resolvendo do meu jeito. Não é assim. Não é assim. Esse exemplo da minha vida, que eu trabalhava de office boy, eu fui ter, muito tempo depois, lá na faculdade, o favor de um homem, na minha vida, que transformou e mudou a minha vida. Porque um dia eu honrei, um dia eu andei na graça de Deus. Isso traga ensinamento para a nossa vida. Que isso nos dê direção, entendimento do que é honrar autoridades. Não é se submeter totalmente, não é aceitar tudo que seja antibíblico. Não. Mas é ter princípios cristãos, valores que são inegociáveis. Mas ser digno de toda a confiança, o texto nos falou. E como cristãos nós temos que ser dignos de confiança. Porque através das nossas atitudes, através das nossas escolhas, nós vamos estar mostrando Cristo. Nós vamos estar pregando o Evangelho. Aí a pessoa vai ter vontade de seguir. A pessoa vai vir atrás. E essa igreja vai encher. Profetizo cada vez mais, a população de Luiz Alves e em torno rendida a Cristo. Através de cada um. A vida de cada um vai atrair pessoas. Onde é que tu está indo, que tu mudou totalmente? Eu tenho lá na igreja um jovem, que ele era um dos maiores, talvez, os maiores drogados lá da cidade, traficante. E ele era meu paciente. Eu operei a coluna dele, inclusive. E um dia numa consulta, ele estava ruim, estava triste assim. E eu falei, cara, tá com dor, eu sei. Mas o que a gente tinha para fazer está feito. O que tem na terra, em questão de saúde, da medicina, está feito. Mas tem alguém que pode fazer algo por ti. Tem alguém que pode te tirar essa dor, te curar. Vai para casa, lê a Bíblia. Talvez você vai encontrar cura. E ele saiu de lá pensativo. A mãe dele já era crente, a avó, a irmã já era crente e sempre orou por ele. Vários anos, ele nunca queria saber. E ele conta que chegou em casa e disse, eu não quero mais isso para mim. Abriu a Bíblia e ele sentiu a presença de Deus naquele momento. Ele disse que sentiu algo dentro queimar, assim, o relato bíblico dele. E é incrível, gente, porque ele usava muita droga, muita cocaína, muito crack. E ele foi liberto instantaneamente. Ele não precisou internar em clínica para ser liberto. Ele não precisou, passar por aquele período de abstinência, não. Ele simplesmente largou tudo. Imediatamente. Através de uma palavra, abra a Bíblia. Deus te ama. Você é amado por alguém. Deus te conhece. Deus te conhece. Ele sabe o que tu está passando. Mas você tem que se render. Você tem que se entregar. E Ele poderá mudar, transformar a tua vida. É só Ele, querido. Nesse mundo não há mais ninguém que vai se preocupar tanto contigo. Nesse mundo não há ninguém que pode mudar a tua vida. É só Cristo. É só Cristo.
É só Ele que tem esse poder e autoridade de mudar o nosso caminho, de te trazer a paz, a cura e a alegria de viver. É só Ele que restaura a nossa vida. É só Ele que traz a alegria de viver. Nós lemos aqui que nós temos que trabalhar com um sorriso no rosto. Quando você tem Ele junto, no coração, você vai acordar alegre. Vai abrir os olhos de manhã. Senhor, eu te vejo na criação, no passarinho cantando, na folhagem verde. O Senhor está aqui, está me acordando. Mais um dia de vida para a tua glória, Senhor. E você vai trabalhar com alegria no coração. Você vai ter a alegria e a paz que excede qualquer entendimento. A paz e o amor que excede qualquer entendimento humano. Ele é capaz disso. Ele pode disso. Desde que você entregue. Quero chamar o louvor? Chamar o louvor aqui. Favor aos olhos de Deus nos traz favor de homens. Deus usa homens para a ação dele. A Bíblia é cheia de relatos de pessoas que nem crentes eram, que Deus usou para socorrer crentes, que Deus usou para trazer alegria na vida de pessoas, trazer recompensa por honrar o seu empregador, mesmo que o seu empregador tenha desonrado. Deus recompensa aquele que honra. E eu vou te dizer, quando vem de Deus, é sempre uma ótima recompensa, porque Ele faz o melhor. Ele faz o melhor. Experimente o melhor de Deus. O melhor de Deus. Ore como se tudo dependesse dEle. Ore como se tudo fosse dEle. E é dEle. Mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Como se tudo dependesse da tua atitude. E certamente Deus vai honrar as suas escolhas, as suas atitudes. Amém? Entenderam o que é honra, o que é temor? E como agir numa situação em que você não está se sentindo bem? Sem desonrar a autoridade? Você pode não gostar do presidente, pode não gostar do governador, mas nem por isso trate com desonra. Não trate com desonra. Porque se ele está lá, toda autoridade é colocada porque Deus permitiu. Deus que permite que nós abrimos nossos olhos de manhã. Deus que permite que você saia da cama de manhã. Se está lá, é porque Deus permite. Nada foge do controle de Deus. Nada escapa dos olhos de Deus. Nada escapa. Nós temos que reagir, não agir. Usar o bem contra o mal. Agir conforme o que Deus tem para nós. Amém? Vamos nos colocar de pé, igreja? Vamos clamar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor esse entendimento do coração. Baixe sua fronte. Amém, Pai. A palavra está entregue, Senhor. Agora é com o seu Santo Espírito o convencimento. Porque é o seu Santo Espírito que convence da justiça e do juízo. É o seu Santo Espírito, Pai, que traz entendimento para nossa mente. Lhe pedimos, Santo Espírito, esteja agindo na vida de cada um. Traga curas, traga milagres, sinais e maravilhas. Porque o Senhor conhece a realidade de cada um. O Senhor conhece a vida de cada um. O Senhor conhece o que cada um precisa e o que cada um busca essa noite, Senhor. Esteja, Pai, agindo, transformando vidas, mudando caminhos, trazendo alegria, a paz e o amor que esse mundo não entende, Pai. Que os valores mundanos não entendem. Mas queremos sim, Pai, nos parecer cada vez mais contigo. Queremos ser um exemplo aqui na terra. Queremos que nossas ações, nossas atitudes, nossas escolhas representem o Senhor.
Que as pessoas possam te ver através da nossa vida. Que a nossa vida seja usada, Pai, para fazer o teu reino aqui na terra, como o Senhor faz aí no céu. Use-nos, Pai, como canais, como vínculo do teu reino, Pai. Que onde colocarmos a sola do nosso pé, possamos ter a tua presença. Caminhe conosco, Pai. De mão dadas, o Senhor nos mostre o caminho. De mão dadas, o Senhor nos mostre a direção, Pai. Sinta o abraço do Senhor. Sinta o abraço te envolvendo. Sinta os anjos clamando: Santo, 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 Santo e poderoso. Santo e poderoso Deus. Santo, só Tu és santo. Só Tu és santo, santo. Só Tu é digno de toda honra, toda glória, toda honra e toda glória ao nosso Senhor. Porque há só um Salvador. Há só uma pessoa que pode te salvar. Só uma pessoa que pode te socorrer. Só uma pessoa que pode mudar a tua vida. É só Ele. Ele é o único. É o único. Digno de todo amor, toda confiança e toda adoração. Clamamos, Pai, pelo Seu Espírito Santo, Pai, se mover em nosso meio. Nos trazer a toda a honra, Pai, que devemos entender hoje. Com essa palavra de conhecimento. Em nome de Jesus. Amém.